Milton Schaefer, que também participa da reunião. Temos quórum. Para os microfones serem desligados, por gentileza, de todos, só quando forem falar. Ok. Ata da reunião anterior, da 8ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa, foi encaminhado aos senhores deputados e à senhora deputada. Consulto se há alguma retificação na ata encaminhada. Não havendo, coloco em votação. Os senhores deputados que aprovam permaneçam sem manifestação. Percebo que está aprovado, então, por unanimidade. Passamos ao expediente. Sinopse da correspondência e outros documentos. Ofício circular de autoria do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, que encaminha manifesto em defesa da vida, no momento em que o número de casos da Covid avança no Estado, e reforça que somente os esforços das autoridades e das instituições que compõem o setor de saúde podem, em conjunto, propor medidas para conter o avanço da pandemia em Santa Catarina. Esse ofício veio, portanto, do Conselho Regional de Enfermagem, está à disposição também de todos os membros da comissão, e fica aí esse manifesto em defesa da vida para conhecimento enfim, a posição do Conselho Regional de Enfermagem. Temos também no ofício de autoria da Sociedade de Anestesiologia do Estado de Santa Catarina, que solicita apoio para a resolução do grave problema de desabastecimento de medicamentos anestésicos nos hospitais públicos de Santa Catarina. Em resposta a esta manifestação, nós já nos adiantamos e, através da nossa assessoria da Comissão de Saúde, informamos também a eles, por meio de e-mail eletrônico, que na última reunião ordinária dessa comissão, acontecida em 29/6, que tinha, inclusive, a presença do secretário de Estado da Saúde, doutor André Mota Ribeiro, e a doutora Carmen, superintendente de Planejamento em Saúde, e, inclusive, a participação da doutora da Comissão Externa de Ações contra o Coronavírus na Câmara Federal, deputada Carmen Zanotto, e outras autoridades. Essa comissão solicitou, na oportunidade, uma solução para essa falta de medicamentos, né, para uso anestésico, e o fornecimento também de equipamentos de proteção individual aos profissionais de saúde. Esta semana nós tivemos, na segunda-feira, o doutor Vicente Caropreso também participou, o deputado Zé Milton também, se não me engano, participou também. Nós tivemos uma reunião com a Comissão Externa de Combate ao Coronavírus da Câmara Federal, onde, e junto, participou inclusive o ministro da Saúde, o pessoal do Ministério da Saúde, secretário de Estado da Saúde, liderança, senadores, e esse foi um dos temas centrais da reunião, inclusive a nossa cobrança no sentido de que o governo, o Ministério da Saúde, centralize essas compras, né? São compras, inclusive, importação, no caso, as tratativas com o Uruguai, houve até ali um jogo meio de empurra entre o Ministério e a Secretaria da Saúde, ficou um encaminhamento que o Ministério da Saúde compre esses medicamentos. Então, a respeito desta preocupação da Sociedade de Anestesiologia do Estado de Santa Catarina, nós tomamos esses encaminhamentos, cobramos publicamente. Deputado Vicente Caropreso, Vossa Excelência participou ativamente lá desses debates, foi dado esse encaminhamento e estamos aguardando, então, que haja a solução, né, dessa questão do fornecimento desses medicamentos. Eu consulto se há alguma complemento em relação a isso, a esses encaminhamentos que foram dados. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, as pessoas presentes na reunião, participamos, como o nosso presidente falou, segunda-feira, de uma reunião virtual com membros do Ministério da Saúde, da ALESC, principalmente da Câmara dos Deputados e Senadores. Eu, mais uma vez, enalteço o trabalho de alguns parlamentares federais, principalmente o senador Esperidião Amin, que exigiu prontidão nas tratativas que o Ministério da Saúde
deveria fazer junto ao governo do Uruguai para que resolvesse a situação do desabastecimento, que não é apenas em Santa Catarina, são vários estados, né? Existem solicitações de vários locais, e o que acontece é o seguinte: a indústria, não todos, mas principalmente os atravessadores intermediários, exorbitando no preço, né? Tem itens que aumentaram 500%. Então, é assim, né? Sempre alguém quer tirar a casca no meio de uma crise. Mas, como o Esperidião falou, como o senador Esperidião a mim falou, deve estar sendo realizado essa transação comercial entre o Ministério e as indústrias lá no Uruguai, de hoje para amanhã. Então, nós temos uma boa possibilidade de que até sexta-feira isso possa estar ocorrendo. Eu recebi hoje do ex-governador, senador Esperidião, que deve estar chegando uma carga hoje, adquirido pela farmácia do SESI, através da Fiesc, desses insumos aí nomeados do kit anestesia. Uma coisa importante e que a gente já agradeceu. Também teve um documento encaminhado pela AESC, a Associação dos Hospitais de Santa Catarina, das filantrópicas, que o Ministério não iria fazer essa compra, que teria um documento interno que impediria não sei o que e tal. Isso não foi confirmado pelo coronel ali do Ministério, que esteve com a gente, o coronel Franco Duarte, né? Onde ele pediu para o secretário de Saúde para que fizesse essa provocação a ele, que ele iria dizer em vivo, né, que ele faria essa compra. Isso foi testemunhado pelo próprio presidente Neudi Sareta e por todos que estavam presentes naquela reunião virtual. Então, ficou acertado, até a pedido agora do próprio secretário André Mota, da Saúde, para que esse material, que é o material mais esperado nas últimas semanas, né, possa chegar o quanto antes aqui para evitar situações dramáticas, como as que já aconteceram. É isso aí, presidente. Obrigado, deputado Vicente Caro Preso. De fato, ficou o comprometimento do Ministério da Saúde fazer, então, essa compra e distribuir aos estados. Nós deixamos, então, consignado mais uma vez aqui em nossa reunião, publicamente, o apelo, né, para que o governo do estado, junto com o Ministério da Saúde, deem uma solução o quanto antes desta questão. Temos também, seguindo a nossa pauta aqui, um ofício que encaminha requerimento do vereador Diogo Santos, da Câmara de Vereadores de Porto Belo, que solicita informações e apoio referente à viabilidade para a instalação de uma unidade do EMOSC na região da Foz do Itajaí, bem como disponibilização de uma unidade móvel do EMOSC mensalmente ou a cada 2 meses no município de Porto Belo, uma vez que as solicitações têm como objetivo facilitar o acesso aos cidadãos que já fazem doação de sangue e atualmente só conseguem doar em Florianópolis ou Blumenau. Isso já foi tema também de algumas reuniões da nossa Comissão de Saúde. Ele dá conhecimento a essa comissão e eu proponho que nós possamos deliberar o encaminhamento desse documento à Secretaria de Estado da Saúde, a quem compete, né, tomar as providências, se for o caso, da viabilidade ou não da instalação do EMOSC. Deputado Mocelin, Vossa Excelência, com a palavra. Boa tarde a Queria todos. também registrar a presença na nossa reunião do deputado Valdir Cobalcini. Pois não, deputado Mocelin. Então, é sobre essa questão do EMOSC no litoral aqui na Foz do Rio Itajaí-Açu. Foi um tema de muita discussão, inclusive nós fizemos uma audiência pública na Câmara de Vereadores em Itajaí, onde o diretor do EMOSC, Dr. Guilherme, esteve presente, e depois tivemos mais várias outras reuniões lá com ele e com Itajaí. E já ficou acertado, por parte, pelo menos, do EMOSC do Estado, que lá vai ser feita um centro de
de distribuição e coleta seletiva, porque um IMOS completo, o custo é muito alto, então, e não comportaria. Então, agora a gente está em tratativa com a prefeitura para encontrar um local adequado para fazer essa instalação. Então, agora já está bem adiantada as negociações e eu acredito que não deve demorar. Só depende agora de um local adequado para colocar esse centro de distribuição, que é o mais urgente, e coleta seletiva, porque, segundo o Dr. Guilherme, não existe falta de sangue de todos os tipos, então não adianta coletar sangue e depois não ser usado. E essa é a principal demanda hoje lá na Foz do Rio Itajaí-Açu. Obrigado, deputado. Encaminhamos à Secretaria de Saúde para conhecimento esse documento também, a concordância? E para o IMOSC também, né? Porque hoje o IMOSC ele está vinculado à FAES, ele não está vinculado à Secretaria da Saúde. Perfeito. Né? Ou do presidente da FAES também, né? Vamos acatar o seu encaminhamento. Solicito, então, a assessoria da comissão que encaminhe cópia desse documento ao EMOSC, né? À Secretaria de Saúde também, e também à FAESC. Os dois próximos ofícios são duas solicitações de participação em nossas reuniões, de ter um espaço de fala, da autoria da Associação de Doulas de Santa Catarina, que requer espaço para intervenção verbal em uma reunião dessa comissão, com a seguinte pauta: desafios e soluções para partos e nascimentos em Santa Catarina em tempos de pandemia da Covid-19. Me parece que podemos abrir um espaço, se não há impedimento dos deputados, um assunto importante. Havendo a concordância, deliberamos, então, para abrir esse espaço numa das nossas próximas reuniões. E, no mesmo sentido, só com outro tema, o Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviço de Saúde solicita a reunião com essa comissão para tratar da intenção da diretoria e da Secretaria de Saúde em fechar a pediatria do Hospital Regional São José. Inclusive, esse tema nós também citamos na última reunião e foi encaminhado à Secretaria de Saúde. Acredito que também podíamos, numa das próximas reuniões, abrirmos um espaço para ouvirmos a manifestação dessa entidade. Havendo a concordância, aprovamos nesse sentido. Extra pauta, eu tenho também aí um ofício da Associação dos Hospitais de Santa Catarina, que noticia, né, que o recurso que veio do Ministério da Saúde a ser passado aos hospitais filantrópicos, que vieram via Secretaria de Estado da Saúde, até o presente momento ainda não foi repassado esses recursos. Isso já foi tema deputado Zé Milton, de diversas falas nossas, reclamações, o recurso está aí, veio mais uma vez aqui, eu vou ouvir o deputado Zé Milton, que já vejo que pede a palavra. Então, mais uma vez, estamos apelando, né, que o governo repasse o quanto antes esse dinheiro, mas eu ouço Vossa Excelência, deputado Zé Milton. Olha, deputado Neudi, senhores deputados, uma boa tarde. É lamentável, né? São 50 dias. Era para ser 5 dias. Teve uma audiência com o governador para ficar em 5 dias. Nós já estamos agora em 50 dias e a secretaria não conseguiu fazer o repasse desses recursos. Poderíamos aí ter mais leitos de UTI, mais funcionários contratados, uma série de ações. E a secretaria, toda vez, é uma resposta sem ter uma data, sem ter algo confirmado. Todos os hospitais já fizeram a sua parte, o dinheiro está ali na Secretaria da Saúde há 50 dias. Ontem eu conversei com o assessor jurídico. Eu disse, olha, vocês estão com um problema na área de gestão da secretaria. O fluxo dos processos não acontece. Né? Demoraram para pagar os leitos de UTI para os hospitais, tem dificuldade de outras áreas, agora mais essa. E ficaram aí novamente, né, ao longo do dia de hoje, dar mais uma resposta, mas eu confesso, eu acho que esse assunto, deputado Neudi, nós deveríamos fazer um ofício aqui da comissão, assinada por todos os deputados, e encaminhar para o governador Carlos Moisés. O governador ele tem que ter conhecimento de que esse recurso não foi, porque numa reunião na Casa da Agronômica ele pediu que fosse pago dentro de 5 dias
na frente da Associação dos Hospitais, e até hoje isso não aconteceu. Então, esse ofício é muito pertinente. Eu entendo de que essa comissão deveria fazer um outro expediente para o governador ao longo do dia de hoje e pedir para que ele tome providências junto à Secretaria da Saúde, porque nós já conversamos o que tínhamos que conversar, todos os deputados já fizeram, a Comissão de Saúde, a Frente Parlamentar também, e sempre é a mesma conversa, é hoje, amanhã, é depois, e nessa conversa se vão 50 dias. Eu entendo até que o secretário ele chega a ficar, às vezes, até indignado com isso, mas eles têm uma deficiência grande nessa área do fluxo de caixa, da gestão, né, dos recursos financeiros ali na secretaria, que é algo que chama a atenção, sim, né? Então, eu queria sugerir que fizéssemos um expediente em nome da Comissão de Saúde e encaminhássemos ao longo do dia de hoje para o governador. Isso é assunto de prioridade número 1 para os hospitais filantrópicos de Santa Catarina. Os mesmos hospitais que, com dinheiro ou sem dinheiro, estão lá na ponta atendendo e que, até hoje, não deixaram nenhum catarinense com Covid ou com outra doença sem encontrar uma porta aberta, seja em São Miguel do Oeste, em Criciúma, não posso ler, estou prestando atenção aqui. Eu vou Era falar isso, agora. presidente. Obrigado, deputado José Milton. Deputada Ada, Vossa Excelência deseja fazer uso da palavra, estou lhe passando também. Antes, eu quero registrar também a presença do deputado Ismael dos Santos em nossa reunião, e aqui em nossa reunião não poderíamos deixar também de passar a nossa solidariedade ao deputado pela perda, né, de seu pai, uma pessoa conhecida em toda a comunidade, grandes serviços prestados à comunidade catarinense, a quem nós nos solidarizamos e a todos os familiares e agradecemos, deputado Ismael, também Vossa Excelência, mesmo com a dor e outros fatores, inclusive de saúde, também está aqui participando da nossa reunião. Seja bem-vindo na reunião, deputado Ismael dos Santos. Grato, presidente, e a todos os amigos aí. Vamos em frente. Ok. Deputada Ada de Luca, Vossa Excelência deseja se manifestar? Gostaria de abraçar o deputado Ismael, né, sendo solidária, porque só quem passa é que sabe a dor de perder um pai ou uma mãe, né? E como é que eu vou te dizer, deputado? A dor ameniza, mas a feridinha fica sempre ali, a saudade também. Mas somos fortes, tá? O que eu queria dizer, presidente, é o seguinte: concordo plenamente com o deputado Milton, certo? Porque nós todos parlamentares, estamos muito cansados de enxugar gelo. Nós estamos muito cansados e não somos cegos, né? Nem surdos, nem nada. Sabemos que está tudo enrolado. Isso está dando uma tristeza na gente, porque a base nos questiona, a base nos liga, os hospitais filantrópicos, os diretores, enfim, nos ligam. Agora mesmo, recebi do Morro da Fumaça um requerimento solicitando a intercessão dessa Casa Legislativa através da Comissão de Saúde para que haja aumento do número de vagas disponíveis em todos os hospitais sediados da região sul e que realizam tratamento em pacientes infectados pelo coronavírus. Vou encaminhar esse requerimento ao presidente para remeter à Secretaria de Saúde. É o que a gente pode fazer, nós não temos mais muito o que fazer, porque, primeiro, nós não temos uma caneta na mão, segundo, nós somos secretários da Saúde, terceiro, olha, eu estou brigando por isso, já vai para 4 meses, brincadeira. A sorte é que a população, o nosso povo, está entendendo a nossa luta, porque senão iríamos todos para a mesma vala, certo? E, então, é isso que eu quero dizer. O deputado Zé Milton, estou junto, estamos nisso, junto nessa parada, na mesma vibe, tá? Um beijo, era isso que eu tinha para dizer, porque já estou cansado. Obrigado, deputada Ana de Luca. Pois não, deputado Cobalcini, Vossa Excelência, com a palavra. Presidente Sareta, cumprimento Vossa Excelência, também os deputados, deputada Ada, nosso abraço ao deputado Ismael, pelo passamento do seu querido
pai, querido seu, querido nosso, Santa Catarina, praticamente o estado todo conheceu seu pai. Mas em relação a essa questão, eu quero concordar plenamente. Tem hospitais filantrópicos em situação pré-falimentar e se mantém aberto, Deus sabe como. Então, eu quero, sim, também concordar de que a gente faça esse ofício ao governador, né? Porque já não dá mais não tem mais o que esperar, né? Então, conta também com o meu apoio a esta sugestão. Ok. Deliberamos, então, no sentido de encaminhamento de ofício subscrito por todos os deputados dessa comissão ao governador do Estado, solicitando de forma urgente, né, a regularização, o repasse desses recursos. Ok? Deputado Mocelin, Vossa Excelência, com a palavra. Não ligou seu microfone, deputado Mocelin. Eu fiz esse questionamento também para o secretário de Saúde, o secretário adjunto, e ele me mandou aqui uma informação que veio assinada pelo COIS. Não sei se interessa uma leitura rápida do que está acontecendo ali na Secretaria de Saúde. Poderia ler? Pode sim, é importante. Então, ele diz o seguinte, informação, o Ministério da Saúde, através de 2 portarias, disponibilizou valores para serem redirecionados para as unidades hospitalares, tendo como por escopo as ações referentes ao enfrentamento da Covid-19. Após o recebimento dos referidos valores, a Secretaria do Estado da Saúde foi surpreendida pela não existência de dispositivo legal que permitisse o repasse ágil e seguro para as unidades hospitalares. Após consulta aos setores jurídicos do Estado, houve o entendimento de que a segurança adequada, prevenindo possíveis devoluções futuras de valores, se daria através da realização de novos contratos entre a Secretaria de Estado de Saúde e as unidades hospitalares. Uma força-tarefa foi montada para a construção e acompanhamento de novas e necessárias contratualizações. Porém, o referido rito requer a participação de muitos setores em fases distintas e mais a participação da própria administração dos hospitais com a produção e juntada de documentos e assinaturas específicas dos seus gestores. No referido processo, vários setores participam na construção da fase específica. Exemplo, gerência de contratos, assessoria jurídica, regionais de saúde, gestores hospitalares, gerência de planejamento, gerência de controle interno e avaliação, Fundo Estadual de Saúde, entre outros órgãos externos do governo. Toda a situação inicial de dificuldade já foi vencida. Estamos na fase final para repasse de todos os valores. O referido status se modifica todos os dias. E a situação de hoje é a seguinte, isso foi no dia 7, e aí ele explica como é que estão as situações dos hospitais, como é que está cada hospital. Então, eu sei que as burocracias, as pessoas não querem saber, eles querem saber do dinheiro na conta. Mas existem entraves burocráticos que têm que ser superados. E nós temos realmente que cobrar da Secretaria de Saúde que agilizem os processos internos, coloquem mais gente, façam alguma coisa para que esses contratos sejam efetivados e os recursos repassados. Deputado Mocelin, de fato tem questões burocráticas a ser superadas, mas 50 dias é mais que tempo, né? E os hospitais, nós estamos no meio de uma pandemia, precisa da urgência. Vamos encaminhar, então, havendo concordância, senhores deputados, esse encaminhamento no sentido de solicitar ao governador, então, que imediatamente seja resolvido essa questão e o pagamento seja efetuado. Tenho ainda, não consta na pauta, está a extra pauta, um ofício recebido de uma médica que é reguladora do sistema médica, perdão, aqui já estou localizando o documento aqui, médica do trabalho e médica reguladora na Central de Regulação do Estado de Santa Catarina. Ela noticia que cada macro-região do Estado possui uma central de regulação. Se a demanda não puder ser atendida pela central da macro-região, a solicitação é encaminhada para a central estadual, que tenta atender o caso em outra macro-região. Há cerca de 4 semanas, estamos transferindo diariamente pacientes da Foz do Rio Itajaí devido à superlotação do Hospital Marieta e do Hospital Ruth Cardoso,
Apesar de darmos vagas para a central da Foz, como a região possui apenas 2 ambulâncias alfa, aquela com médico, né, do SAMU, normalmente poucos pacientes são transferidos, pois a prioridade do SAMU é atender ocorrências da urgência e emergência, não transporte intra-hospitalar de paciente. Na última segunda-feira, 6/7, 25 leitos foram habilitados no Hospital Marieta e no mesmo dia todos estavam cheios. Apesar da região estar classificada como gravíssima há 2 semanas, ele fala aí que os prefeitos não tomam medidas mais rígidas, o problema agora é que as regiões próximas à Foz também estão cheias. Então, ela relata esta situação. Nós, antes mesmo, dado a gravidade do assunto, de trazermos ao conhecimento dos senhores deputados da comissão, desta nossa reunião de hoje, já tomamos a iniciativa, já encaminhamos à Secretaria de Estado de Saúde cópia desse documento, para que a Secretaria de Estado da Saúde veja isso e encaminhe uma solução. Então, dou conhecimento também aos senhores deputados dessa correspondência, caso algum deputado queira fazer algum outro encaminhamento, mas aqui também deixamos, então, o nosso pedido, o nosso apelo para que a Secretaria de Estado da Saúde veja isso. Ontem repercutiu muito, inclusive levantei no plenário a questão da transferência de uma paciente de Itapema, né, para a Concórdia. Né? O sistema é isso, ele é interligado, onde tem vaga, leva. Mas levar uma paciente de 80 anos, né, quase 500 quilômetros, isso acaba se tornando também desumano. Então, do conhecimento dessa manifestação dessa médica e esperamos que a Secretaria de Estado, junto com as prefeituras e o governo do Estado, aponte uma solução o quanto antes para essa questão dos leitos. Por fim, deputado Vicente Caro Preso, Vossa Excelência, deputado Vicente Caro Preso, eu fui informado que devolveria à vista o projeto de lei 382, que institui a bengala verde como meio adequado para identificar pessoas acometidas de baixa visão como instrumento de orientação e mobilidade. Não sei se Vossa Excelência é isso mesmo, está devolvendo vista, projeto de autoria do deputado Sérgio Mota. Teve a minha relatoria com voto parecer favorável e Vossa Excelência havia pedido vista na última reunião. Senhor presidente, eu devolvi o projeto sem manifestação, então, concordando com a relatoria. Ok, podemos colocar em votação. Eu lembro, então, é o projeto que institui a bengala verde, né, como meio adequado para identificar pessoas acometidas de baixa visão e como instrumento de orientação e mobilidade. Esse projeto já passou pela comissão da CCJ também, e foi aprovado na CCJ. Na última reunião apresentei relatório, né, falando que são, no Brasil, aproximadamente 6 milhões com pessoas de baixa visão, uma realidade que, infelizmente, ainda é praticamente desconhecida da sociedade brasileira, e exarei parecer pela aprovação do referido projeto de lei, o que coloco, então, em discussão o parecer que é pela aprovação do projeto de lei. Não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação, senhores deputados, senhora deputada, que concordar permaneçam como estão, sem manifestação. Ok, aprovado, então, o parecer pela aprovação. Finda, então, essa matéria que estava no expediente na ordem do dia. Passamos agora, então, ao segundo item da nossa reunião, que é um debate sobre a situação da dengue do estado de Santa Catarina, com os nossos convidados. Quero registrar também a presença na nossa reunião da assessoria do deputado Altair Silva, que nos trouxe também esta questão, e nós aprovamos aqui na nossa reunião da Comissão de Saúde que ouviríamos aqui uma fala, uma palestra do Dr. Daniel Albeni Simões, ele que é especialista em saúde pública, com mais de 15 anos na área da experiência de controle de mosquitos e vetores, que vai, então, falar sobre a situação atual do Estado com relação ao controle da dengue, metodologias alternativas, bem como o uso de bactérias e controle de mosquitos e vetores. Saúdo também as pessoas que estão junto com o doutor Daniel, depois ele pode se referir se for o caso. E também temos a presença aqui do José Augusto Branquer Fuch,
nesse ato representando a doutora Raquel Ribeiro Bittencourt, superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde. Essa questão da dengue é uma questão que nos preocupa bastante, e nós, é claro, o tema da pandemia da Covid tomou grande parte das nossas reuniões, mas há essas outras questões que também são importantes, que precisam ter uma atenção especial. Então, esse tema, e nós ouviríamos, então, inicialmente o doutor Daniel, depois eu quero ouvir também uma manifestação do José Augusto, como que o Estado está lidando com isso, e abrimos depois, em seguida, os nossos debates. Então, com a palavra, o doutor Daniel Albeni Simões, para falar, então, sobre a atual situação do Estado em relação ao controle da dengue e metodologias alternativas, bem como o uso de bactérias no controle de mosquitos e vetores, conforme foi a solicitação para estar numa dessas nossas reuniões, aprovada anteriormente. Então, com a palavra, doutor Daniel. Muito obrigado, deputados. É um prazer imenso estar aqui hoje para a gente discutir um pouquinho sobre a questão da dengue aqui no estado de Santa Catarina. Antes de iniciar a nossa palestra, eu gostaria de passar a palavra um pouco para o Ricardo Urbancic. Ricardo. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado Sareta, deputada Ada De Luca, deputado Mocelin, deputado Vicente Carpreso, deputado José Milton Schaeffer, o deputado Valdir Cobalcini, deputado Ismael dos Santos. Um agradecimento especial ao deputado Sareta, a rapidez, né, e a atenção que você deu quando da nossa solicitação, e também reconhecer a presteza, né, do Vinícius, né, que é o assessor da Comissão de Saúde da Alesc, em gerenciar para que essa reunião acontecesse. Também fazer uma saudação ao diretor da DIV, o enfermeiro João Fuch, né, ele que tem doutorado, acho que finalizado ou em andamento ainda, ou finalizando, em Zika vírus, né, a gente já se conhece, e eu acho que vai ter oportunidade de enriquecer esse debate. Mas fica o agradecimento da AgroLíder, né, para que a gente possa fazer uma transmissão aí de algumas informações, de algumas atualizações com relação ao controle da dengue, né, porque nós estamos todos, parece todo o estado, né, concentrado na Covid, né, no coronavírus, e a gente tem 10 municípios aí em Santa Catarina em situação muito problemática aí com relação à dengue. Desses 10, eu acho que 7 são aqui no oeste de Santa Catarina. Então, nada mais pertinente que a gente discuta isso e leve algumas alternativas a todos. Mais uma vez, obrigado, e eu passo a palavra ao professor Daniel. Muito obrigado, pessoal. Vou pedir só alguns segundos para colocar a apresentação aqui no ar. Eu não sei se eu falei um nome diferente, é João Augusto, né? Eu acho que houve uma pequena troca, João, do nome. Isso, correto, é João, não José. Não tem problema. É isso, falei José, mas desculpa, é João Augusto Branquer Fuch. Exato. Eu não sei se os senhores conseguem ver a apresentação aí. O pessoal tem que autorizar ali o compartilhamento, não? O pessoal da retaguarda está... Não estou visualizando ainda. Não sei por quê. Eu fico no aguardo, então, da visualização da apresentação para iniciar. Vamos ver aqui. Sim, você está tentando compartilhar, estamos liberando. Já está, a nossa retaguarda aqui está informando que estamos liberando em seguida. Então, vamos ver se vai dar certo aí o seu compartilhamento das informações. Para o senhor tentar novamente. Isso, ok. Pronto.
Estamos, então, com a apresentação no ar. Pessoal, muito obrigado, então, senhores deputados, por essa oportunidade de estar presente aqui hoje para falar um pouco sobre uma questão tão importante que é, né, o crescimento quase que exponencial dos casos de dengue no sul do Brasil, principalmente aqui no estado de Santa Catarina. A gente traz aqui hoje, enquanto agrolíder, enquanto Sumitomo Chemical, experiências que nós estamos praticando aqui no oeste do estado e também fora do Brasil, no controle de larvas de Aedes aegypti, utilizando bactérias, o que tem se mostrado extremamente eficiente e trazido uma redução populacional de mosquitos. Bom, antes de a gente falar propriamente do controle, vamos falar um pouquinho sobre biologia de mosquitos, né? Então, a Aedes aegypti é um problema nacional. O Aedes aegypti está no Brasil desde a época da colonização do Brasil. Ele vem sendo responsável aí durante todos esses anos, né, ao longo do curso desses 500 anos de história, extremamente importante na veiculação de vetores, né? Então, a forma adulta, que seria o mosquito adulto, é a forma que frequenta o ambiente terrestre e que transmite doenças, né? Essas doenças são chamadas de arboviroses. Entretanto, o mosquito, a história de vida do mosquito, ele vem dividida em fase terrestre e fase aquática, né? E a fase aquática, então, é uma das fases que tem grande importância quando se trata do controle de vetores, tendo em vista o quê? Que as larvas do mosquito, nós temos 4 estágios ou estádios larvais, elas estão no ambiente aquático e elas são alvo, né, mais fácil em questão de controle de vetores. Então, nós temos 4 estágios, né, L1, 2, 3 e 4, e é exatamente nesses estágios larvais que a nossa proposta e o nosso programa de controle de vetores ele foca, né? Então, nós alvejamos o estágio larval e, ao alvejar esse estágio larval, nós temos automaticamente uma redução da população de mosquitos adultos, que é a problemática da transmissão de doenças, né? Por falar em doença, vamos falar um pouquinho do problema do Aedes aegypti hoje, né? Hoje nós temos o Aedes aegypti no Brasil transmitindo basicamente 4, né, vírus que são um pouco diferentes, mas que pertencem à mesma família, tá? Esses vírus eles são chamados de arbovírus. Toda vez que a gente fala em arbovírus, estamos falando em vírus que são exclusivamente veiculados para os seres humanos através de um invertebrado, neste caso aqui, através de um inseto. Tá? Hoje nós temos um problema muito grande no Brasil com a dengue, e vamos trazer os números de Santa Catarina aqui, que impressionam bastante de um crescimento em relação a 19 para 20, mas nós temos também, quem dera, a dengue, o vírus da dengue, fosse o único problema que nós temos. Nós temos também problema com Zika, com chikungunya. Mais recentemente foi identificado em populações de Aedes aegypti no Rio de Janeiro e em seres humanos o maiaro vírus, então seria um 4º tipo de vírus, né? Sem contar as variações genéticas que nós temos dentro das espécies virais, né? Então, tudo isso nos preocupa muito. Por quê? Porque nós temos hoje no Brasil, e principalmente no sul do Brasil, e quando eu falo hoje, estou rebuscando, né, de 20 anos para cá, superpopulações de mosquitos, né? A presença dessas superpopulações nunca foi tão problemática quanto nos dias atuais. Por que isso? Porque anteriormente, né, as superpopulações elas estavam presentes, mas nós não tínhamos circulação viral, né? E de uma forma quase que mágica, esse vírus começou a descer do norte e nordeste do Brasil, sudeste, e está chegando aí na região sul, né? Esse problema é bastante agravado quando nós, de certa forma, temos muita dificuldade em controlar as populações de mosquitos adultos. Então, se nós assumimos, né, estados ou pelo menos municípios, né, com grandes populações de vetores, nós assumimos a entrada de não só do vírus da dengue, mas de diversos outros vírus. Então, ter populações de mosquitos no ambiente urbano, de certa forma, é assumir o risco
tá? Assumir o risco de termos ou de sermos acometidos em tempos atuais e tempos futuros com, né, epidemias virais que são incontroláveis devido a esse elevado número de vetores, né? Então, vou trazer um pouquinho do custo econômico do Brasil. Esses dados foram publicados no ano de 2016, mas, obviamente, eles podem ser extrapolados para a realidade atual. Foi encomendado aí pela empresa Oxitec, que é uma empresa alemã no Brasil, e eles trabalham exatamente com o custo econômico de se controlar mosquitos no Brasil, tá? Não só o custo de combate ao vetor, mas também o custo do que se gasta com o custo médico direto e indireto. Direto seria tudo aquilo relacionado à internação, tá? Indireto seria tudo aquilo relacionado a afastamento de trabalho por aquelas pessoas, né? Ou para aquelas pessoas que são acometidos por vírus, principalmente da dengue. Então, quando nós olhamos para o retrato brasileiro, se gasta muito dinheiro em combate ao vetor. Então, essa faixa preta, né, a barra preta do gráfico, ela nos mostra o que se gasta por região. Obviamente, regiões maiores têm um gasto maior e regiões menores têm um gasto menor. Mas, quando tudo isso é somado, isso alcança um total aí de 1,5 bilhões de reais gastos no ano, simplesmente com tentativas de combate ao vetor. E quando se pensa em combate ao vetor, nós pensamos na utilização de inseticidas, nós pensamos em técnicas de combate ao vetor, mas o fato é que, quando nós buscamos dentro desses 1,5 bilhões de reais o que se gasta com insumo, que seria inseticidas químicos, biológicos, naturais, isso representa 78 milhões, ou seja, apenas 5,2%, né, desses gastos eles são empregados aí na aquisição de insumos, né, o que mostra uma discrepância muito grande, né? E, obviamente, se se gasta pouco com insumo ou se compra insumo que talvez não seja tão eficiente, se gasta muito com custo médico direto e indireto, né? E é exatamente esses números que a gente traz aqui. Esses valores somados no Brasil de custo médico direto e indireto, eles ultrapassam os 500 milhões de reais, né? Dos quais o que se gasta com inseticida chega a 14,85%. Quando, na realidade, se esse custo de utilização de inseticidas ou de insumos ele fosse eficiente, ou pelo menos eficiente da maneira com que nós esperávamos ou esperamos, nós teríamos aí, né, um custo médico direto e indireto muito próximo de zero, ou talvez até inexistente, né, se nós realmente conseguíssemos ter uma redução populacional em um nível suficiente que nós conseguíssemos interromper a transmissão de patógenos. Só que, na realidade, o que a gente vê é totalmente diferente, né? Esses são dados da própria DIV, né, atualizados aí. Eles trazem a infestação do estado de Santa Catarina por mosquitos Aedes aegypti, né? São dados que são repassados pelas prefeituras para a DIV e são compilados, né? E o que esse mapa nos mostra, na realidade, é exatamente a infestação onde aparece a cor mais vermelha. Então, quanto mais vermelho no mapa, nós temos maior presença de populações do mosquito Aedes aegypti, né? E o que nós notamos aqui, na realidade, é que nós temos um problema muito sério aqui na região oeste, né, que é uma região onde nós fazemos muitos trabalhos, ou pelo menos tentativas de trabalho de controle de vetores, né, alguns problemas pontuais no litoral, mas, de certa forma, nós temos aí um estado de Santa Catarina que está extremamente infestado por mosquitos vetores, não, por Aedes aegypti, principalmente, que é o que traz nesses dados. E o fato é que, se nós assumirmos, né, essas populações de vetores do tamanho que estão e nós não conseguirmos causar uma redução populacional, e vejo que a nossa fala, né, a nossa preocupação, e é por isso que nós quisemos participar, né, dessa reunião de saúde, é que nós trazemos uma ferramenta para somar. Nós precisamos, de qualquer forma, né, neste ano de 2020 e nos anos subsequentes, promover uma redução populacional de vetores
no estado de Santa Catarina, ou pelo menos uma redução populacional drástica do mosquito Aedes aegypti, né? Se nós assumirmos o risco de não reduzir as populações, né, isso exatamente porque nós temos uma presença viral muito grande hoje no sul do país, nós vamos assumir o risco não só de aumentar os números de pessoas infectadas com dengue, que são os números que eu vou mostrar a partir de agora, mas também nós assumiremos o risco de permitirmos uma porta de entrada de outras arboviroses que talvez daqui a alguns anos nós não consigamos controlar de forma alguma. Esse é o retrato atual, esse é o dado mais atualizado da DIV com relação ao número de casos de dengue no estado de Santa Catarina, e o que nós vemos aqui é extremamente preocupante quando comparamos os anos de 2019. 2019 é representado pela linha azul e 2020 pela linha vermelha, né? Aqui embaixo, no eixo X, são as semanas epidemiológicas, né, onde são coletados os dados de pessoas com casos de dengue, né? E o que nós vemos aí é um aumento que, ao meu ver, ele chega próximo de um exponencial, né, de um aumento de 1.700 em média, aí somados, na realidade, de casos de dengue no ano de 2019 até essa semana atual, né, desse mês, contra aí 9.847. Né, o gráfico de barras do lado mostra que tem uma discrepância muito grande no aumento da população de vetores. Isso nos preocupa muito porque certamente estamos assumindo uma porta de entrada para outras arboviroses, né? Esse é um comparativo um pouco mais elaborado, que leva em consideração os anos de 2015, 16, 19 e 20, e o que nos chama bastante atenção também é o ano de 2020, representado pela linha amarela, onde nós temos aí um aumento de caso no ano de 2020, ou um aumento de casos de dengue no ano de 2020, que supera e muito o que foi registrado nos anos anteriores, né? Muito bem. Diante desse contexto, pessoal, o que nós temos aí para somar enquanto ferramenta, eu gostaria muito de ter o apoio dessa comissão no que nós propomos aí, principalmente no que tange o controle de vetores, é que nós precisamos causar uma redução da população de vetores para interromper essa questão de transmissão da dengue no estado e impedir a entrada de outras arboviroses que, com certeza absoluta, virão se nós não conseguirmos causar essa redução populacional. O que tem sido feito hoje é que toda a parte de insumos, e o João está aí, não me deixa mentir, ele é enviado para os estados pelo Ministério da Saúde, né? Hoje, mais atualmente, nesse ano, o Ministério trocou o adulticida, né, que hoje se trabalha com Cielo, mas foi muito tempo aí o Bendiocarb, que é um piretroide. O problema maior do adulticida é que muitas vezes nós não conseguimos alvejar os adultos, ou pelo menos a forma com qual é usado as estratégias de adulticida, ela não vem de encontro com a realidade do local onde está o adulto, né? Então tem toda uma problemática que a gente pode discutir no debate posteriormente. O larvicida hoje é utilizado o piriproxifem, que é um hormônio juvenil, ele é um inseticida, um larvicida que funciona, mas, entretanto, a forma de disseminação ela acaba indo contra, né, as oportunidades que nós temos de encontrar os criadores larvais. É exatamente diante desse contexto que nós trazemos aqui para a comissão um método alternativo de controle biológico, e nós nos baseamos em informações científicas, de experimentos que fizemos, e de monitoramentos, experimentos que temos acompanhado nos últimos tempos, que é exatamente o uso de uma bactéria chamada de Bacillus thuringiensis, a variedade israelense. É uma bactéria que não é nova, ela é conhecida desde o ano de 1911, mas nós temos aí um aperfeiçoamento dessa bactéria para que ela seja seletiva para larvas de díptero, dentro da ordem díptero, principalmente larvas de mosquitos. Exatamente disso que nós vamos falar aqui agora. A bactéria que nós trabalhamos trata-se da cepa AM6552, produzida pela empresa Valent, nos Estados Unidos, e comercializada no Brasil pela Sumitomo Chemical. Nós somos representantes destas bactérias, ou desse produto
aqui nos estados de Santa Catarina e Paraná, né? Trata-se de um produto testado, aprovado, recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que possui registro na Anvisa, que é contemplado, por sua vez, também no Programa Nacional de Controle da Dengue, né? E que tem demonstrado, se usado corretamente, enquanto método de aplicação, que veremos a partir de agora, tem demonstrado resultados que são surpreendentes. E é exatamente esses resultados que nós trazemos aqui para os senhores, para a gente poder discutir daqui a pouco no final, né? O produto chama-se Vectobac WG, trata-se de esporos bacterianos que carregam cristais tóxicos, e esses cristais eles são letais para a larva do mosquito Aedes aegypti. Como eu disse no início da apresentação, estamos trabalhando aqui com um larvicida, né? Nós controlamos as formas imaturas para ocasionar uma redução na população de adultos, tendo em vista que, se você não tem larvas, ou se essas larvas não se tornam adultos, obviamente você causa uma redução na população desses adultos, né? O mecanismo de ação é o seguinte: esses esporos eles são adicionados à água, né? E eles são engolidos pelas larvas do mosquito. Isso aqui é uma larva de mosquito, tá? Uma larva da Aedes aegypti. Ele engole o esporo, esse esporo tem um cristal tóxico associado a ele, né? Esses cristais lesam o epitélio intestinal da larva e causam uma mortalidade larval, né? Em um período que dura entre 3 e 10 minutos. Então, é um inseticida biológico extremamente eficiente e rápido. Bom, como eu disse para os senhores anteriormente, o problema maior hoje do controle de mosquitos no Brasil, ele se dá exatamente pela proliferação, tá, dos mosquitos, e essa proliferação ela se dá não em grandes recipientes. Nós temos uma vasta quantidade de trabalhos na literatura, inclusive eu tenho vários trabalhos publicados durante a minha carreira acadêmica, que mostram que os mosquitos eles utilizam, né, muito sagazmente, eles são extremamente adaptados ao ambiente urbano, e eles utilizam com muita propriedade aqueles recipientes que são pequenos, que estão espalhados pelo ambiente, né? Terrenos baldios, lotes, quintais das casas, zonas periurbanas e rurais, né? Todos aqueles recipientes que, porventura, possam, de alguma forma, acumular água e, o pior disso tudo, não são vistos pelos agentes de saúde, né? Então, o agente de saúde chega numa casa para fazer uma vistoria, para fazer uma conscientização, é um trabalho extremamente importante e é um trabalho revelador, mas, muitas vezes, essa pessoa não consegue vistoriar o pátio, seja pela falta de tempo, seja pela falta de habilidade, ou seja, simplesmente porque são utensílios, objetos que acumulam água que são praticamente impossíveis de se ver, né? Então, o problema maior do controle hoje é que nós não conseguimos alvejar estes locais, e as superpopulações de mosquitos elas vêm exatamente dessa reunião de pequenos criadouros, né, que liberando aí 100, 200, 300 adultos, né, por semana, fazem com que nós tenhamos populações de milhares de adultos nas cidades todos os meses e que estejam aí transmitindo a bovirose. Se nós tivermos, né, um método de controle que não cause resistência, como é o caso do Bacillus thuringiensis, tá? Que tenha uma ação rápida e que seja seletivo, e nós, né, criarmos um mecanismo para colonizar aqueles pequenos criadouros que os nossos agentes de saúde não veem, nós muito provavelmente causaremos uma redução na população de adultos. E foi exatamente isso que nós fizemos em alguns experimentos de campo e viemos fazendo em alguns locais aí da região. Então, nós temos 2 métodos de aplicação. Um seria a aplicação focal, que é onde você coloca o produto em todos aqueles locais onde você vê caixas d'água, piscina, seria aquilo que é visível, né? Aquela água que eu não posso remover. E a aplicação espacial, aquela que se dá por aspersão, né? Nós vamos jogar esses esporos bacterianos no ambiente, tá? No ambiente urbano, principalmente,
ferros velhos, pátios das casas, né, depósitos de reciclagem. E a ideia é que esse esporo bacteriano ele alcance todos aqueles recipientes onde eu possa ter um acúmulo de água e uma possível proliferação de larvas do mosquito Aedes aegypti. Então, basicamente, eu fiz uma animação rápida aqui, só para a gente entender a história toda. Esses esporos bacterianos são liberados no ar através desse processo de aspersão e ou pulverização, como queiram. Eles viajam através da corrente de ar, né? Obviamente, isso tudo é calibrado, dosado, né? A gente sabe exatamente a quantidade de que vai no liberador, como que isso vai viajar no ambiente. Mas o fato é que a ideia é que esses esporos alcancem todo e qualquer local que possa acumular água, né? Mesmo que esse recipiente esteja vazio, porque o esporo ele tem um efeito residual, ele fica no ambiente por um período até de 30 dias. Depois que esse recipiente recebe o aporte de água da chuva, nós já temos o esporo bacteriano colonizando esse ambiente, né? As larvas do mosquito eventualmente chegam e já chegam em um local onde nós temos a presença do Bacillus thuringiensis, ou dos esporos do Bacillus thuringiensis, da bactéria. Essas larvas comem e morrem. Então, basicamente, é um método simples, mas, obviamente, nós não falaríamos desse método se não o tivéssemos testado, né? Então, foi exatamente o que fizemos. Fizemos 3 trabalhos, 2 no Brasil e 1 nos Estados Unidos, e são exatamente esses dados que eu quero trazer para os senhores a partir de agora, né? O primeiro estudo de caso, nós trabalhamos com ferros velhos e depósitos de reciclagem aqui na cidade de Chapecó. Então, foram escolhidos 6 ferros velhos e 6 depósitos de reciclagem de lixo. Em 3 deles, nós aplicamos o BTI em espaços de tempos intercalados. Em 3 deles, nós não aplicamos. A mesma coisa fizemos nos depósitos de reciclagem e foram investigados aí número de focos e número de larvas e ovos, né, depois dessa aplicação. E o que nós obtivemos de resultado foi bastante surpreendente. Nós temos uma redução no número de focos em ferros velhos de 15 para 3, né? 15 onde não aplicamos o BTI para 3 onde aplicamos, e número em depósitos de reciclagem de 14 para 0, e com relação ao número de larvas e ovos, de 454 para 47, né, em ferros velhos, e 305 para 0 naqueles depósitos de reciclagem onde nós aplicamos o BTI. Bom, esse foi um experimento mais simples, mais singelo, mas nós fizemos um experimento também demonstrando a eficiência desse produto em uma situação de campo, em um bairro de uma cidade, um bairro ou uma região de um bairro aqui no Brasil, que foi realizado na cidade de Indaiatuba, em São Paulo, e fizemos o mesmo experimento em parceria com o Centro de Controle de Mosquitos de Nova Orleans, nos Estados Unidos, e são esses resultados que eu vou mostrar para os senhores a partir de agora. Bom, o que nós fizemos, na realidade, foi um experimento bastante simples, tá? Onde nós pulverizamos o BTI, e a ideia, a pergunta maior desse experimento é o seguinte: esse BTI, essa bactéria, esses esporos bacterianos pulverizados, será que eles realmente se acumulam naqueles possíveis locais de criação de mosquitos? E foi exatamente o que nós observamos. Nós espalhamos potes plásticos, né? Aqui está na imagem, não sei se está legal para os senhores acompanharem. Esses potes plásticos foram espalhados, cada pontinho amarelo aqui dessa imagem de satélite é um pote plástico que nós colocamos no pátio de uma residência, e nós, então, passamos, né, a caminhonete com as bactérias misturadas na água, né, a forma de aspersão, a gente mistura na água, e isso é jogado, pulverizado no ambiente, e esperamos aí 1 hora para esse produto assentar e medimos a quantidade de BTI acumulado nesses potes. Como que nós fizemos isso? Recolhemos os potes vazios, como se eles estivessem esperando os períodos de chuva, né? Levamos para o laboratório, colonizamos com larvas do mosquito Aedes aegypti e observamos a mortalidade larval em função do tempo, com 2 horas, 6 horas, 24 horas e 48 horas de exposição. O que esses resultados nos mostram é que, sim, responderam perguntas
responderam fabulosamente as nossas hipóteses. Sim, o produto viaja envolvido na molécula de água, ele cobre todo o ambiente. Esses esporos, eles alcançam, sim, os potes vazios dos possíveis criadouros e, tendo alcançado os criadouros, eles causam uma redução, né, na população larval em 48 horas de mais ou de quase 100%. Né? Então, a mortalidade ela cresce em função do tempo. Né? Foi uma liberação através de caminhonete. Aí fizemos o mesmo experimento nos Estados Unidos. Eu costumo brincar que nós temos uma ideia de que talvez as casas americanas sejam parecendo com novela, uma casa bonita, uma casa com pessoas felizes, só que na realidade o que encontramos na cidade de Nova Orleans, no estado de Louisiana, foi exatamente uma situação dessa, né? Muito parecido com o Brasil, talvez até com mais problemas de recipientes que acumulam água do que no Brasil. Né? E a solução que eles encontraram foi exatamente a liberação desse produto, dessas bactérias, desse controle biológico, só que lá eles fizeram a liberação numa área maior e utilizaram um helicóptero. Né? Então, cada pontinho vermelho desse era um local de exposição dos potes, os potes vazios. O helicóptero ele passou de noite, né? Vocês estão ouvindo barulho aí do helicóptero, liberando o produto. Esse produto, esses copos foram recolhidos, levados ao laboratório e fizemos também os testes de mortalidade e, surpreendentemente, conseguimos resultados muito similares aos brasileiros, né? Chegando aí chegando aí depois de 48 horas a mais de 90% de mortalidade larval. Esses resultados eles são bastante promissores. Né? Nós acreditamos que, se nós conseguirmos, né, aplicar esses produtos ou em locais estratégicos ou em bairros inteiros da cidade, nós podemos promover, sim, uma redução populacional de mosquitos. Nós temos as ferramentas nas mãos. Né? O que nós precisamos, na realidade, é incentivo para implementar essas ferramentas, para fazer um programa de controle biológico acompanhado, monitorado, com profissionais que realmente podem fornecer esse tipo de serviço, esse tipo de informação. E, com certeza absoluta, o Estado de Santa Catarina tem todas as prerrogativas para pular na frente do Brasil, para servir de exemplo, como tantas vezes foi exemplo em tantas outras coisas. Né? E nós temos a faca e o queijo na mão, temos sim a real possibilidade de causar redução da população de vetores e, basicamente, essas são as informações que nós tínhamos para compartilhar aqui hoje. Abrimos aí, agradecemos demais a oportunidade, abrimos para posteriores questionamentos. Muito obrigado. Obrigado, doutor Daniel, pela sua apresentação. Eu gostaria de passar a palavra para o João Augusto, para nos posicionar também como está essa questão da dengue em Santa Catarina. Eu pedi apenas para ser um pouco objetivo aí, nós, em função da comissão, depois nós temos uma série de outras atividades legislativas que também precisamos liberar as plataformas. João Augusto. Boa tarde, deputado Neudi Sareta, né, presidente da Comissão de Saúde, aos demais deputados. Acho que vou ser bastante breve, enfim, mas realmente acho que a questão do coronavírus ofuscou um pouco a dengue no estado esse ano, né? E se a gente olhar um pouquinho, se a gente olhar para o início do ano, nós tivemos febre amarela no estado esse ano, né? Um surto importante de febre amarela, que a gente já vinha monitorando, saberia que podia acontecer, e provavelmente não foi pior, porque a gente conseguiu ampliar as coberturas vacinais do estado, e a gente viu dengue, né? Até a gente tem feito boletins semanais de dengue. A última semana apenas que não tivemos um boletim, monitorando, e até trago um dado um pouquinho mais atualizado do que o Dr. Daniel trouxe. A gente está com uns 10.609 casos de dengue no estado até o dia 9/7. Realmente é um cenário muito ruim de dengue, né? Comparado a todos os demais anos que a gente teve epidemias, comparado ao ano de 2019. Hoje são 50 municípios que registram transmissão da doença, sendo que 10 estão em nível de epidemia, ou seja, quando a gente alcança uma incidência de 300 casos a cada 100 mil habitantes. A gente já viu uma redução na curva de casos, até pela questão da sazonalidade da doença, mas, claro, a gente precisa estar atento, porque no próximo verão a gente sabe desses períodos sazonais, enfim, onde a reprodução do mosquito é maior,
e a gente precisa estar articulando ações ao longo de todo o ano. Mesmo com a questão do coronavírus, nossas equipes estão trabalhando arduamente, né, com apoio aos municípios, com monitoramento, com aplicação de inseticidas, enfim, dando todo o respaldo, embora a gente precise lembrar que muitas das ações também são de âmbito municipal, né? Ou seja, a gente tem muitas ações executadas pelos municípios e é nesse sentido que a gente procura dar o apoio. Falando rapidamente dos inseticidas, eu acho que a gente precisa resgatar algumas questões importantes. Uma delas é a Portaria de Consolidação número 4, de 2017, do Ministério da Saúde. Então, nessa portaria, a gente vai ter as atribuições dentro do Sistema de Vigilância em Saúde, e aí, claro, cabe, ou foi definido que compete à Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério a aquisição de inseticidas. E por que isso? Porque o Ministério acaba fazendo todo um monitoramento de resistência desses produtos, acaba fazendo uma compra através do via rotatório da OPA para conseguir melhores preços, e a gente acaba seguindo essa orientação. E até mesmo a própria portaria veda a aquisição de outros produtos pelo Ministério da Saúde. E aí a gente tem alguns produtos disponíveis, mas já tem, desde 2019, o Ministério da Saúde vem sinalizando que vai substituir todos os produtos de forma gradual. Então, a gente já teve a substituição de produtos para adultos, né, mosquitos adultos, que é aplicado nos momentos de transmissão, e a gente utilizou bastante desse produto esse ano. O larvicida, como foi apresentado pelo Dr. Daniel, que é o piriproxifem, ele já vai ser substituído por um larvicida biológico. O Ministério já sinalizou isso, já indicou que vai, até o final do ano, trocar. E a gente também tem um produto disponível para aqueles locais, como foram apresentados, que são o que a gente considera pontos estratégicos, ferros velhos, locais que acumulam peças, enfim, que é um produto chamado Fudora, e que deve estar disponível também aí nos próximos meses, que a gente é um produto que fica depositado nas paredes dos depósitos, e o mosquito, ao pousar, ele acaba se contaminando. Então, a gente tem uma legislação muito clara sobre a questão dos inseticidas, e, claro, apesar de serem de grupos diferentes, a ação dos produtos basicamente é a mesma. Então, o larvicida que a gente usa busca atingir as larvas também, e como da mesma forma que o BTI. A grande questão da aspersão, e que a gente sempre levanta essa discussão, é como garantir que a quantidade de produto que está sendo dispersado por um equipamento é suficiente para garantir o tratamento daquele depósito. Só destacando, como o piriproxifem, mesmo o novo produto que vai ser utilizado pelo Ministério da Saúde, vai ser fornecido aos estados, ele tem toda uma recomendação de uso, ou seja, a gente precisa calcular a capacidade dos depósitos para colocar uma quantidade correta do produto que seja suficiente para matar as larvas. Então, a gente tem que ter bastante cuidados quando a gente fala sobre o uso dos inseticidas. E até porque o país vem nessa questão de usar muito fortemente os inseticidas, né, diversos produtos sendo utilizados aí nos últimos anos, e a gente não vê por si só uma redução do número de mosquitos ou de presença do Aedes aegypti somente ao uso de inseticida. Então, acho que eu trago para a discussão a importância do manejo integrado dos vetores, que é o que a gente tem buscado aqui no estado de Santa Catarina, por meio de eliminação de recipientes de forma mecânica, associado ao uso dos inseticidas também, associado a medidas legais, né? É importante lembrar que a Assembleia aprovou uma lei em 2010, a Lei 15.243, que foi modificada depois, posteriormente, obrigando que os imóveis em Santa Catarina se adequem, ou seja, que não mantenham condições para a reprodução do mosquito. E aí, claro, a gente tem trabalhado com as vigilâncias sanitárias municipais que cobrem os proprietários para adequação, um trabalho árduo, difícil, mas a gente sabe que é isso que vai resolver o problema. O inseticida é importante, mas ele acaba sendo paliativo, ou seja, a gente não resolve o problema. E aí, já para finalizar, para não me alongar muito, no início do ano nós fizemos uma atividade, os municípios fizeram, e a gente identificou que os principais recipientes com água encontrados nos municípios infestados, né, como foi mostrado no mapa, hoje nós temos 103 municípios infestados no estado. É um cenário que vem mudando nos últimos anos, realmente, um aumento dos municípios infestados, e a gente pode elencar uma diversidade de fatores, né, questão climática, as questões ambientais, a compreensão da população que ainda vê a Aedes aegypti ou vê essas doenças como uma coisa que não acontece no sul do país, né, isso parece que acontece só nas outras regiões, mas essa atividade que foi feita nos municípios infestados mostrou que quase 70% dos depósitos com água são ou pequenos depósitos móveis, e aí a gente está falando de baldes, bebedouros de animais, enfim, recipientes que acumulam água, ou lixo, que pode ser eliminado.
E aí eu acho que essa é a discussão importante. A gente acaba focando bastante o controle de Aedes aegypti na saúde e esquece que várias outras áreas precisam estar envolvidas, né? E aí a gente tem que falar bastante de saneamento básico, a questão de coleta dos resíduos sólidos, a própria questão da educação, né? A gente precisa envolver as demais áreas, já que dengue, enfim, as demais doenças que podem ser transmitidas pelo Aedes aegypti a carga toda acaba recaindo sobre a saúde, né? A gente precisa ter envolvimento dessas outras áreas, buscando ações realmente efetivas, que retirem do ambiente esses locais que acumulem água, e a gente vai ter uma infinidade, mas como eu falei, principalmente no estado, a gente vê que são pequenos depósitos que poderiam ser eliminados para reduzir esses índices de infestação. Acho que essa é a proposta do estado, realmente a gente entende que não é possível reverter a infestação, mas é possível reduzir os índices de infestação para níveis que a gente não gere epidemias como a gente viu esse ano. Então, é nesse sentido que a gente tem acompanhado as ações, tem monitorado dados, tem sido muito transparente, temos boletins aí sendo publicados semanalmente, toda a parte de monitoramento da Aedes aegypti fica disponível em tempo real para acompanhamento dos gestores, enfim, de toda a sociedade. Produzimos muitos materiais para os municípios também, no sentido de sempre a gente entende que a melhor estratégia realmente é eliminar os criadores, enfim, tirar do ambiente para evitar as condições que o mosquito Aedes aegypti está se reproduzindo. Enfim, deputado, acho que é isso, não quero me alongar muito. Ok, muito obrigado. É bastante curto também, mas fico à disposição para outros esclarecimentos também. Ok, obrigado, João Augusto. Consulto o deputado Vicente Caro Preso se tem disponibilidade de continuar presidindo a reunião. Perfeito. Pois não, então eu tenho com o governador de estado agora um encontro de uma ordem de serviço importante, de uma obra que nós também reivindicamos aqui para o Oeste Santa Catarina, uma ponte do contorno de Ceará, e queria agradecer a presença de todos e passar a presidência ao vice-presidente deputado Vicente Caro Preso para continuar presidindo a reunião e, em seguida, posteriormente, eu vou pedir licença aos membros. Com a palavra e com a presidência, deputado Vicente Caro Preso. Deputado Neudi, só existem mais pessoas escaladas para falar ou agora... Não, é só os debates, encaminhamentos que, porventura, Vossa Excelência quiser encaminhar, mas as falas eram essas. Ok, obrigado. Nós vamos, então, solicitar aos deputados que possam questionar as pessoas que acabaram de fazer os seus pronunciamentos a respeito do tema, tanto o especialista e responsável da Secretaria de Estado, como a pessoa que discorreu sobre o produto, né, a ser aplicado nas cidades e nos bairros, enfim. A palavra está aberta para o deputado que quiser se manifestar. Bom, como não há deputados inscritos, eu vou colocar, em 2017, quando eu estive à frente da Secretaria de Estado, haviam alguns municípios, preferencialmente municípios aqui do nosso litoral, estou me reportando a Balneário Camboriú, e principalmente Itapema e Camboriú, além de Xanxerê, Xaxim e algumas outras cidades no oeste. Eu fui pessoalmente e solicitei um trabalho explícito do prefeito, de cada prefeito, do secretário de saúde, para que cada um tivesse a sua criatividade para mobilizar, além da Secretaria de Saúde, toda a população no sentido de eliminar focos, né, para a procriação do vetor. Então, foi uma outra situação. Eu pergunto ao especialista da SES se algo mudou desde então, qual é a política hoje de aplicação de todos os recursos, né? Porque em 2015, quando teve uma verdadeira epidemia, um caso grave em Itajaí, nós ficamos, e até foi a primeira audiência pública que a Comissão de Saúde da Alesc, até solicitada por mim, realizou, ou quando foram detectadas falhas graves no pessoal por não voltar
em residências que estavam fechadas eventualmente, né? Então, no ano seguinte, 2016, houve um esforço todo especial da Secretaria de Saúde, com treinamento, com mais material disponível, e nós conseguimos reduzir ao máximo em Itajaí e arredores aquela situação. Como está a situação hoje no Estado? Quais são as cidades que mais preocupam hoje em dia e quais são, resumidamente, as providências tomadas? Boa tarde, deputado Vicente, Caio Preso. Acho que essas ações continuam, né? Justamente são essas ações que a gente entende que são importantes, ou seja, a gente precisa unir esforços, não só da área da saúde, para visitar os imóveis, enfim, para a gente buscar eliminar criadouros, e, claro, de várias formas, né? E, claro, a gente entende que dentro dessas visitas domiciliares, o uso dos inseticidas acaba sendo importante em alguns momentos, porque há recipientes em que não é possível eliminar a água, né? Ou seja, não consegue eliminar o recipiente. Então, a gente precisa entrar com a questão do inseticida para evitar que isso seja um criador. Enfim, tentando responder as suas perguntas, hoje nós temos 103 municípios infestados. Essa região que naquele momento foi visitada continua sendo uma preocupação. Então, hoje a gente tem áreas infestadas, basicamente região oeste do estado. Todos os municípios lá têm presença da Aedes aegypti, e a gente vê um aumento da infestação na região de litoral, Grande Florianópolis, aí basicamente todos os municípios sendo considerados infestados, e a região de Joinville, né? E a Joinville hoje representa aí 80% dos casos do estado. E claro, a gente precisa lembrar que a gente nunca tinha enfrentado transmissão no município com a população de Joinville, né? É o município mais populoso, e com isso a gente acaba vendo o maior número de casos. Acho que nós tivemos um impacto esse ano com a questão do coronavírus, enfim, algumas ações foram prejudicadas, a gente não pode negar isso, mas a gente trabalhou junto com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, o COSEMS, para que, mantendo todos os cuidados para os profissionais que estão em campo e que a gente entende que são fundamentais, para que a gente mantivesse as visitas domiciliares, a eliminação de criadouros, enfim. Então, a gente tem ido, inclusive, está muito próximo dos municípios, né? Eu estive esse ano já em Joinville algumas vezes, estive ontem até novamente, conversando com a nossa equipe macro-regional lá, para apoiar. A gente entende que essas ações realmente são as importantes. E aí, claro, a gente tem algumas dificuldades que eu posso compartilhar com vocês. Justamente naquele momento que foram feitas visitas, acho que uma das dificuldades que a gente encontrou foi o baixo número de pessoal em campo, né? E isso a gente vê que ainda permanece. A gente conseguiu solucionar algumas situações, os municípios conseguiram contratar, ampliar as equipes, mas a gente vê que essa é uma dificuldade ainda. E aí, claro, falando sobre essa dificuldade pessoal, a gente precisa lembrar de uma questão do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde custeia os agentes de combate às endemias dos municípios. A grande questão é que o Ministério estipulou um teto máximo de custeio desses agentes. E quando ele estipulou esse teto máximo, ele usou como referência o ano de 2016. E de 2016 para cá, o nosso cenário mudou muito. Então, a gente já está pleiteando junto ao Ministério da Saúde a revisão desses quantitativos para que os municípios tenham recursos disponíveis para contratar as pessoas. E aí, claro, a gente tem várias estratégias, né? Por exemplo, foi citado na apresentação do Dr. Daniel uma dificuldade de ver esses locais de difícil acesso, por exemplo, calhas, caixas d'água. E a gente vê que, quando realmente olha para esses locais, vê que tem muitas situações inadequadas. E aí a gente tem várias experiências interessantes, especialmente da região do Oeste, municípios adaptando câmeras de forma a acessar esses locais, verificando com drones, enfim. Então, acho que a gente tem várias formas de acessar esses locais e, por meio de uma legislação estadual, cobrar a regularização dos proprietários, né? Enfim, porque a ideia é justamente essa. Quando a gente regulariza essas situações, a ideia, acho que é eliminar esses locais como problema, né? Porque quando a gente usa muitos inseticidas, o inseticida é paliativo, ele não elimina o problema. A ideia é justamente trabalhar no sentido de eliminar o problema. E, claro, para isso a gente precisa envolver também a população, né? A população tem um papel fundamental nesse sentido de... A gente vê ainda muitos hábitos de risco, né? As pessoas deixam... eu tenho um balde d'água para acumular água da chuva, eu tenho aquela cisterna, que as pessoas podem continuar tendo, mas de forma adequada, né? A gente precisa entender que o Aedes aegypti está muito próximo de nós, e com isso traz um risco muito grande de transmissão, que efetivamente aconteceu no ano de 2020. A intenção da Secretaria
ou disposição ou possibilidade de fazer a aplicação desse produto sugerido agora, ou apresentado agora, era do conhecimento, a disponibilidade. Como é que está essa situação perante a SES? Então, secretária, deputado, essa já é um produto de conhecimento do Estado. O BTI já foi um produto utilizado em outros estados do país. A região de Recife, se eu não me engano, no surto de Zika vírus, que começou em 2015, utilizava a BTI. Então, já é um produto conhecido do Estado. A questão que eu trago é essa: a gente já tem produtos que têm que são fornecidos pelo Ministério da Saúde. Então, a gente tem tido muito cuidado no sentido de não ficar usando vários produtos, né, para a gente ter aí vários produtos com a mesma ação. E, claro, a gente acaba usando os produtos do Ministério da Saúde, já que, como o Ministério faz a aquisição e fornece os produtos para o Estado, e a gente não tem tido dificuldade no recebimento dos produtos, tivemos ano passado uma dificuldade pontual, mas esse ano o nosso recebimento está muito tranquilo. Então, a gente acaba optando pelos produtos do Ministério, no sentido que a gente tem um respaldo técnico para o uso desses produtos. O Ministério monitora a resistência desses produtos. Então, esse ano, inclusive, nós vamos de novo participar de um monitoramento de resistência que vai ser realizado pelo Ministério nos municípios de Itajaí e Florianópolis. Então, isso nos dá uma segurança de que, se a partir de qualquer momento a gente tiver alguma resistência a esse produto, a gente sabe que vai ter uma substituição por parte do Ministério. Então, a gente sempre tem muito cuidado na questão de uso dos demais produtos, já que o Ministério fornece, já que ele usa os recursos financeiros dele, a gente opta por usar os recursos financeiros do Estado para as demais atividades, né? Ok. Eu perguntaria ao biólogo sobre a toxicidade desse produto que foi apresentado agora na comissão. Daniel. Então, deputado, com relação à toxicidade, é um produto que ele já é conhecido há muitos anos, em pequena quantidade, ele é extremamente tóxico, né, para larvas do mosquito, ele é seletivo, tá? E essa é a grande virtude de um inseticida biológico, né? Ao passo que os inseticidas que são utilizados hoje pelo Ministério da Saúde, tá, eles não são seletivos, tá? A maioria deles não são seletivos. O BTI ele é seletivo, ele é tóxico, ele é bastante tóxico para a larva. A quantidade que a gente usa em água é 0,4 gramas para cada 100 litros de água. E eu só queria também aproveitar que o senhor me deu a palavra. Nós temos aí, né, a cepa AM6552, que é a cepa produzida pela Sumitomo hoje, né, que é a recomendada, né, a única recomendada, inclusive para a utilização e consumo de água de consumo humano. Tá? Mas eu queria voltar um pouquinho aí, que o João deu algumas informações aí que, a princípio, eu não concordo. Tá? A questão de vistoria dos pequenos criadouros, ela é feita de forma muito deficiente, né? Os municípios, eles muitas vezes não conseguem fazer isso. Tá? A questão do inseticida, e a gente que está no campo direto, a gente observa isso, principalmente nos municípios menores da região oeste, muitos municípios não têm inseticida, muitos municípios realizam controle com o que tem, né, e por conta disso o controle fica deficiente. Basear o controle em instrução populacional para o próprio cidadão remover da redondeza dele, acho que é muito incipiente. Nós precisamos de estratégias, tanto é que é incipiente, que nós temos hoje em Santa Catarina um aumento exponencial. Nós temos muitos casos, nós temos superpopulações de mosquitos, e eu acho que nós não podemos, de forma nenhuma, deixar isso da forma que está. Com relação ao engessamento de compra de produto pelo Ministério da Saúde, saiu uma portaria no ano de 2013, a portaria 1378, né, que ela, através da seção 3, né, ela, no parágrafo único, ela fala que os municípios poderão adquirir insumos estratégicos para uso de vigilância de saúde em situações específicas, mediante pactuação do CIT entre as esferas governamentais, observada a normatização técnica e em situações excepcionais, mediante a comunicação formal e justificativa à Secretaria Estadual de Saúde.
né? Então, nós temos aí, estamos vivendo uma situação de epidemia, tá? Com municípios catarinenses, como é o caso de Joinville, com casos aí explodindo, o oeste catarinense sendo extremamente negligente no que tange o controle de vetores. Eu acho que nós temos, sim, ferramentas nas mãos, nós estamos amparados por documentação pública e nós temos a obrigação de oferecer um respaldo maior que não seja basear o nosso controle, que está deficiente, em simplesmente falar em recolhimento de recipiente no ambiente, que isso não vai acontecer, isso não tem acontecido. A gente está monitorando, a gente está participando, a gente vê a realidade da situação brasileira no que tange a quantidade de recipientes espalhados nos municípios. Eu acho que é complicado demais a gente falar em conscientização, em usar a esfera de, né, passar para as pessoas, passar a responsabilidade para as pessoas. Eu acho que é muito complicado. Nós precisamos, neste momento agora, nós precisamos de ações que sejam mais direcionadas, né? Então, assim, nós temos um produto. Quando o João fala em resistência, eu acho que o BTI é um produto que não existe na literatura comprovada resistência, né? Mesmo porque é um produto biológico. Então, quando se fala nesse cuidado todo, eu acho que a gente está tendo muito pouco cuidado, na realidade, no que tange o controle de vetores. Então, basicamente isso. Ok. Algum deputado gostaria de se manifestar mais uma vez, antes de a gente partir para o encerramento? Meus amigos, em especial para o João Augusto, da SES, o biólogo, desculpa o seu nome. Eu sou o Daniel Albeni. Daniel, desculpa, coisa de velho. Não, tá certo. É lógico. Nós, pelos relatos, tanto do João Augusto quanto do Daniel, é lógico, o Daniel veio com um propósito aqui de fazer a demonstração do seu produto. A gente entende essa situação, né? Mas a gente também entende, né, do momento em que Santa Catarina atravessa com a crise da pandemia e os esforços todos direcionados agora para esse combate, né? Existe todo uma prioridade em relação a essa dificuldade. Porém, é preocupante algumas coisas que foram colocadas aí, e a gente vai debater internamente em outro momento na Comissão de Saúde, para avaliar o que tem sido feito, os esforços, os gráficos, para avaliar aonde que é necessário uma verificação melhor e que medidas outras deveriam ser tomadas para, de uma maneira mais eficiente e intensiva, que pudesse amenizar essa segunda doença que preocupa, esse segundo agravo, vamos dizer assim, como se fala, né, na linguagem. Então, eu saio dessa reunião preocupado, né, bastante preocupado. Mudou o cenário. Há 2 anos atrás para cá, a coisa realmente piorou. Nós temos agora uma fragilidade, né, de todas as equipes de saúde espalhadas no Estado por causa desse agravo pior ainda, que é o coronavírus, e a gente espera que o comando, né, principalmente na epidemiologia aqui no Estado, haja uma fiscalização do dinheiro público empregado e descentralizado, assim como de todos os esforços de apoio logístico, principalmente de informação, para o combate a essa situação preocupante, né? Então, dessa maneira, eu agradeço a participação dos deputados, agradeço a participação do biólogo Daniel, do João Augusto também, que nos apresentou essa sugestão, né, esse produto. E é lógico, nós, enquanto Comissão de Saúde, nós encaminharemos o resultado dessa reunião para quem de direito, ou seja, a Secretaria de Saúde e a Superintendência de Vigilância em Saúde. Dessa maneira, nada mais havendo a tratar, dou por encerrada essa reunião. Um abraço a todos, muito obrigado pela participação.